Meu nome é Gilberto e eu sou professor de ciências. Hoje vamos falar da importância da ciência, seus avanços e o método científico. Então vamos lá. O termo ciência é comumente empregado quando falamos de tecnologia, ciências médicas, ciências sociais, mas será que realmente sabemos o que a palavra ciência significa? Para o filósofo grego Aristóteles, ciência é um conhecimento demonstrativo, um tipo de conhecimento que pode ser aí comprovado, expressado por meio de uma demonstração, com fundamento em observações, análises e experimentos, considerando as mais diversas hipóteses sobre um determinado assunto. O físico Albert Einstein deixa uma frase muito interessante. Vamos olhar. No esforço para compreender a realidade, somos como um homem tentando entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, ouve o seu tic-tac, mas não tem meios para abrir a caixa. Se ele for perspicaz, poderá imaginar uma explicação para o mecanismo de funcionamento do relógio, mas nunca estará completamente seguro de que sua explicação seja verdadeira, até porque, certamente, não seja a única. Então, aqui com essa frase, Einstein faz uma analogia, colocando o pesquisador, o cientista, como um homem que olha para um relógio, tenta entender o mecanismo de funcionamento desse relógio, e aí ele vai gerar várias hipóteses. E aí ele imagina qual dessas hipóteses pode ser verdadeira, mas ele nunca vai ter certeza qual será a hipótese correta. Para ficar mais claro, a palavra ciência ela vem do latim, scientia, que significa conhecimento. Então, quando a gente toma ciência de alguma coisa, quando a gente fala tomei ciência, quer dizer que você conhece algo, entende algo. Mas será que a gente sabe realmente como a ciência é construída? Ou como ela deveria ser? Como as informações relevantes vão chegar nos livros? É importante deixar claro aqui também que ciência não é senso comum. Ou seja, o conhecimento que é passado de pessoa para pessoa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não tem critérios suficientes para chegar aos livros. Então a ciência ela precisa de métodos críticos. Então foi construído com o passar dos anos o chamado método científico. Os métodos científicos são muito antigos. Documentos do Antigo Egito já vão descrever métodos de diagnósticos médicos. Na cultura da Grécia Antiga, os primeiros indícios de método científico já vão começar a aparecer. Porém, na metodologia que temos hoje, na metodologia científica atual, vai ter origem principalmente no pensamento de Descartes, que foi posteriormente desenvolvida pelo físico inglês Isaac Newton. O René Descartes propôs chegar a uma verdade organizando as suas dúvidas, decompondo os problemas em pequenas partes, características que vão definir a base da pesquisa científica. Então, o método científico ele vai seguir algumas etapas básicas para o planejamento da pesquisa, para que assim possa ser orientado. Então, primeiramente, o método científico vai começar em uma observação. Então, é na observação que o pesquisador, o cientista, vai olhar para o fenômeno, vai elaborar questões sobre esse fenômeno, tal como um ser humano que olha para o Sol. Imagina um ser humano da época medieval, sem os aparelhos que temos hoje, olhando para o Sol, imaginando que aquilo poderia ser um deus, uma bola de fogo, não sabendo o que aquilo significa, então criamos diversas questões. Então, a pergunta, a partir da observação, seria algo inato do ser humano, algo que fazemos o tempo inteiro. E o pesquisador, o cientista, vai se aproveitar e vai aprimorar essa habilidade que todo ser humano já tem por natureza. Então, numa segunda etapa, é hora de criar as hipóteses. Então, a gente vai utilizar conhecimentos prévios, para então supor respostas às perguntas levantadas na observação. Então, assim como o Albert Einstein imaginou nas suposições de como aquele relógio poderia funcionar, como seria aquele mecanismo, agora é um momento, então, crítico também, vai gerar um rumo para a nossa pesquisa. E a gente, então, vai supor qual caminho a gente deve seguir, tá? Então, depois de elaborar essas hipóteses, a gente vai para uma terceira etapa, que é a experimentação. Então, na etapa de experimentação, é hora de realizar experimentos que vão ou não confirmar as hipóteses levantadas. Será que as respostas estão corretas? É agora que a gente vai tentar descobrir.
Então, na experimentação, a gente tem a união da teoria e a prática. E essa experimentação, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser de maneira muito crítica e muito metodológica para que outras pessoas possam também tentar repetir os experimentos que nós realizamos e chegarmos às mesmas conclusões, tá? Uma parte essencial da metodologia, do experimentalismo, é o grupo controle. Eu coloquei aqui um exemplo dando a seguinte hipótese, seguinte pergunta, né? Casca de laranja cura a gripe? Então eu fiz uma pergunta, né, que eu supus que casca de laranja poderia conter a gripe, né? Então, imagina, isso aqui é totalmente hipotético, mas eu imagino que eu tenho 12 pessoas gripadas, onde eu tenho um grupo controle, que eu não vou dar essa casca de laranja, e um grupo experimental dessas pessoas, onde eu vou utilizar a casca de laranja. Então, aqui nesse momento, né, eu vou ver a diferença do grupo experimental em relação ao grupo controle. Será que o grupo controle, que são as pessoas que eu dei a casca de laranja, será que elas vão melhorar mais rapidamente dessa gripe? Ou não? Ou será que todas as pessoas ficarão curadas ao mesmo tempo? Né? Se eu não tivesse o grupo controle, eu não saberia se existiria uma diferença, né, de quem tomou casca de laranja e de quem não tomou. Por isso é tão vital, né, para a pesquisa científica o grupo controle. Tá? Então, a gente vai para a etapa final, que é a conclusão. Na conclusão, então, o pesquisador, o cientista, ele vai ficar mais livre para discutir, né, as suas ideias sobre os resultados dos experimentos. Ele vai comparar, né, com outros pensadores, outros teóricos, né, de um determinado estudo, outro especialista. Então, aqui na conclusão, ele vai finalizar o seu estudo. E após concluir, ele vai poder, então, publicar esse estudo em alguma revista para que fique acessível para outros cientistas ou para outras pessoas que quiserem ter acesso a esse conhecimento, tá? Então, eu coloquei aqui um resumo para a gente, que é o seguinte, ó. Então, primeiro, tudo vai começar em uma observação. Essa observação, ela vai gerar perguntas, né? Então, as perguntas precisam ser interessantes para gerar, né, toda esse rumo, né, científico. Essas perguntas podem ser respondidas por hipóteses. Essas hipóteses precisam ser testadas, tá? A gente precisa fazer experimentos para comprovar essas hipóteses. Se essa hipótese for verdadeira, a gente consegue concluir, né? Então, aqui é a maneira mais simples, né? E se essa hipótese for falsa, a gente vai ter que reformular a hipótese ou então voltar para a fase de hipótese para gerar uma nova hipótese e aí voltar para a experimentação. É por isso que o trabalho do pesquisador é tão cansativo, tão trabalhoso, porque tem que normalmente fazer muitos experimentos, refazer as hipóteses diversas vezes, tá? Então eu coloquei aqui uma pergunta interessante. Olha só, para que servem as regras do método científico? Aí tem uma frase aqui do Leonardo da Vinci, né, cientista, pintor muito importante, que ele fala o seguinte: as regras, evitam que nós enganemos a nós mesmos e enganemos aos outros com promessas de resultados que não podem ser alcançados. Então, quando você faz essas regras, quando você tem a experimentação na ciência, né, você evita que você se engane as suas vontades, né, os seus desejos de que aquilo seja uma verdade, que uma hipótese seja alcançada, né, você testa aquela hipótese. E aí outras pessoas podem confirmar, você acaba não se enganando e nem confundindo, né, outras pessoas, tá? Então, tudo será discutido, né, por especialistas da área que será publicado aquele artigo, tá? Então, vou falar aqui alguns estudos que são bastante relevantes, né? Vou começar aqui pelo Dmitry Ivanovsky. Em 1892, ele descobriu nada mais, nada menos que o primeiro vírus, né, que foi descoberto, que é o vírus do tabaco. Ele percebeu que organismos muito pequenos ainda poderiam contaminar o tabaco. Ele filtrava, né, uma substância, um líquido, ele via que tinha algo menor que uma bactéria que ainda contaminava o tabaco, né, a planta do tabaco. Então temos aqui a descoberta, né, o primeiro vírus que foi descoberto. Os vírus já existiam, tá?
Então, os vírus aí estão aí até hoje, né? E agora a gente tem um Covid super relevante, que, né, é um vírus muito importante, e aqui foi descoberto o primeiro. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina. Então, acidentalmente, mas como ele trabalhava e tinha muito conhecimento, né? Ele trabalhava num laboratório onde ele cultivava as bactérias nessa placa que a gente pode observar. Ele percebeu que houve uma contaminação com um fungo. Esse fungo é a parte mais clara da placa, tá? E aí ele percebeu que as bactérias não alcançavam as proximidades desse fungo. E aí ele via o seguinte, que entre o fungo e a bactéria tinha uma substância, né, que matava essas bactérias, que então deu origem à descoberta da penicilina, que foi uma arma muito poderosa contra diversas bactérias que causavam doenças muito severas, né, em seres humanos, tá? Em 2003, né, o nosso material genético, o nosso genoma foi completamente sequenciado, foi dado como sequenciado, né? Então, o que é o DNA, né? O que é o genoma? O genoma, ele é a informação genética de um organismo. E o DNA de um ser humano é muito grande, então foi preciso, né, muito tempo para conseguir desvendar todo o DNA, toda a informação de um ser humano, até para comparar com outros animais, né, e ajudar, né, no desenvolvimento, né, de curas para diversas doenças. Ainda mais recente, né, ainda falando de DNA, Emmanuelle e Jennifer, francesa e americana, respectivamente, descobriram uma técnica para poder modificar o DNA. Uma técnica agora muito polêmica, mas que avança a biotecnologia demais, avança muito a nossa ciência de biologia molecular, de DNA, tá? Então, uma pesquisa recente, muito, muito relevante. Coloquei aqui também, né, que em 2019, mais recente ainda, foi feita uma imagem de um buraco negro, né, pela primeira vez. Então, o que é o buraco negro? É uma região em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, como a luz, por exemplo, vai conseguir escapar. Então, imagina, é gigantesco. Então, precisou fazer um conjunto, né, diversos países, onde a gente tem um radiotelescópio terrestre em diversos lugares, né, do planeta, para tirar fotos, juntar essa informação gigantesca e formar essa primeira imagem, então, de um buraco negro, que foi feita em 2019 e, né, quem não viu ainda pode ver as notícias muito interessantes sobre esse assunto. Então, olha só, deixei também para vocês aqui algumas questões para a gente trabalhar um pouco, tá? Então, olha só, qual a importância da ciência e do método científico? Eu queria então que vocês respondessem com as suas palavras, né, com base na aula que a gente acabou de ver. Queria que vocês fizessem também questionamentos, né, sobre coisas que intrigam, escreverem as perguntas, mesmo que provavelmente ninguém tenha respostas, tá? Uma terceira coisa importante, eu queria que vocês pesquisassem, escrevessem um parágrafo sobre algum conhecimento científico, né, que foi descoberto e você acha relevante, podendo ser novo ou antigo. De preferência, pega um novo, pega um antigo, pra gente, né, comparar, tá? E aí eu vou deixar aqui, ao final de tudo, uma indicação, né, de um filme que foi feito na FRJ pelo professor Leopoldo de Meis e seus alunos, que é muito interessante. Ele vai falar do método desde o começo, como o método científico foi mudando, né, os pensadores importantes, né, todo o conflito científico, né? Então, vale muito a pena, é antigo, mas vale muito a pena, tá? E é um vídeo voltado para os alunos públicos, né, do Rio de Janeiro, tá? Então, o vídeo se chama Luz, Trevas e o Método Científico, tá? Então, vai ser muito legal. Ele tem a finalidade de explorar a relação das descobertas, né, com o surgimento das espécies, até chegar agora, contemporâneo, falar do método. É muito legal, tá? Então, recomendo muito. E isso é tudo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo de bom.